todos a nossa primeira aula de Administração de Sistemas de Redes 2. Essa disciplina é uma continuação da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores, onde foram apresentados os principais conceitos na área de redes de computadores, e vocês também tiveram a oportunidade de trabalhar com algumas aplicações de cliente-servidor, fazendo a administração de sistemas de redes 1, usando como sistema operacional o Windows, e nessa oportunidade nós estaremos trabalhando fundamentalmente com o sistema operacional Linux. Bom, os objetivos dessa aula: que você seja capaz de compreender o conceito de arquitetura cliente-servidor, conhecer os elementos fundamentais dessa arquitetura, diferenciar sistemas que são orientados à conexão e os sistemas que não são orientados à conexão, e conhecer o servidor web Apache, que fará parte da primeira aula no encontro presencial desta semana. Muito bem, o modelo cliente-servidor é um modelo onde nós vamos ter um cliente, um usuário, que se conecta a um serviço notoriamente na internet, embora não seja necessário que isso se ocorra na internet, mas vamos tratar dessa forma, que são os casos mais comuns. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, nós temos todos os elementos, os componentes básicos de um modelo na arquitetura cliente-servidor. Do lado esquerdo, o cliente, um usuário. Este usuário precisa de um endereço IP, que é o endereço de localização desse usuário na rede, uma porta lógica, vou comentar logo à frente o que seria essa porta lógica, e um aplicativo. O aplicativo que nós vamos usar nessa semana vai ser um navegador, um browser, um navegador qualquer que vocês tenham o costume de usar. Intermediando essa ligação, nós temos aqui a internet, onde o usuário vai providenciar suas solicitações para o servidor vai responder. Que tipo de aplicações? Bom, nessa disciplina nós vamos trabalhar com 4 aplicações. Nós vamos trabalhar com a aplicação de HTTP, da leitura de páginas. Nós vamos trabalhar com a transferência de arquivos, downloads, uploads, o FTP. Nós vamos trabalhar com solicitações de acesso remoto através do DHCP e também do SSH e do Telnet. E, finalmente, para redes locais, nós vamos trabalhar com o DHCP, que é a atribuição dinâmica de IPs para as máquinas. Bom, da mesma forma que eu tenho aqui do lado esquerdo estes elementos, do lado direito, de forma similar, no mesmo nível, eu também tenho os elementos que são necessários. É preciso que o usuário conheça o IP do servidor, que ele conheça qual porta que ele vai conectar, e o servidor também tem um aplicativo, é um programa que fica rodando no computador. Como, nesse caso, nós não estamos muito preocupados com o tipo de navegador ou o tipo de aplicativo de cliente que você vai usar, mas sim com os aplicativos de servidor, eu dividi aqui os aplicativos de servidor em 2 partes. Seriam arquivos de configuração e os chamados daemon. Daemon são arquivos que são executáveis, são aqueles processos que a gente executa para que o sistema esteja ativo. No Windows, que vocês tiveram a oportunidade de trabalhar, quando você pressiona as teclas Ctrl Alt Del e entra no gerenciador de tarefas, você verifica lá quais são os recursos que estão ativos naquele momento. No Linux é a mesma coisa, só que os processos nós chamamos de daemon. Observem aqui também que a ligação entre o cliente e o servidor, representado por esse tracejado, nós chamamos de socket. Por que dessa forma? Porque não é uma conexão física, não existe um único fio ligando o cliente ao servidor. Imagina essas 2 localidades, uma aqui no Brasil e outra na China, por exemplo. Não tem um único cabo fazendo essa ligação. Nós vamos usar de forma intermediária aqui os roteadores e outros equipamentos de interconexão que já foram vistos em outra oportunidade. Então o socket é um programa, é uma interface lógica. Bom, como eu disse, a porta lógica, toda aplicação era acessada através de um número, um valor correspondente à aplicação. Para que eu não tenha que falar HTTP ou FTP ou o nome da aplicação, os nomes são gravados ou são reconhecidos através de números decimal. Por exemplo, aqui nós temos o HTTP, o Hypertext Transfer Protocol, que oficialmente trabalha com a porta 80. Então o número que representa o HTTP é o 80.
Guardem bem esses números. O FTP nós vamos ver na próxima aula que ele precisa de duas portas, uma porta para controle e uma porta de conexão para transferência de dados. Então ele usa duas portas, a porta 20 e a 21. O DNS é um serviço que nós não veremos aqui, mas assim, não faremos uma instalação muito profunda, né, somente superficialmente, mas é um servidor que trabalha aqui na porta de número 53. Na verdade, nós vamos fazer sim uma experiência no final do curso, né, no final da disciplina, e o servidor de e-mails é que nós não trataremos, não faremos uma abordagem nessa disciplina. O SMTP, que é este aí, é o Simple Mail Transfer Protocol, porta 25. Atualmente, esses valores de porta estão sendo alterados, principalmente para o SMTP, mas não vem ao caso tratar disso agora. O PLOP, que é o leitor de e-mails, né, a porta 110, enfim, vários outros serviços de internet e aplicações de internet que são referenciados por um número conhecido por porta lógica. Bom, essas aplicações que são muito mais famosas, que são reconhecidas, né, o HTTP, o DNS, o FTP, que são aplicações importantes para a comunidade da internet, elas estão descritas em documentos chamados de RFCs, Request for Comments. Então, quem, por exemplo, inventou que o www, o que é web, deveria começar com http, duas barras, www, alguma coisa. Ou que o e-mail deveria usar o arroba, por que não um hashtag ou um jogo da velha? Bom, todas essas definições de funcionamento das aplicações estão descritas nos chamados RFCs. Então, RFCs, que são controlados ou coordenados por esse órgão aqui, por IETF, um conjunto de documentos no formato textual que descrevem as aplicações. Quem tiver curiosidade, procure aí pelo RFC, por exemplo, do HTTP, que é o 2616. Digite no Google aí RFC 2616 e verifique o que contém cada um desses documentos aí como exemplo. Bom, para se fazer uma conexão, nós vamos tratar agora dos procedimentos que nós chamamos de solicitação explícita, ou handshake de 3 vias, que acontece sempre que eu tenho um sistema que é orientado à conexão. Então, o que é um sistema orientado à conexão? Um sistema orientado à conexão é onde você tem um cliente e um servidor, e o cliente vai fazer uma solicitação explícita para o servidor de que ele quer se conectar. Então, algumas aplicações exigem que isso aconteça. O cliente, antes de pedir a página, antes de pedir o e-mail, ele tem que primeiro avisar o servidor de que ele quer se conectar. Esse procedimento é chamado de handshake de 3 vias porque ele acontece 3 vezes. Né? O cliente pede a informação. Então, servidor, vamos conectar. O servidor responde, confirmando, né, que o pedido do cliente, que ele entendeu o pedido do cliente, né, você está querendo conectar comigo, confirme, por favor. E o cliente, então, faz a terceira via, confirmando. A partir daí é que o cliente faz o pedido que ele quer para o servidor na internet, seja uma página, um e-mail, qualquer conteúdo, um arquivo que ele queira fazer download. Então, no início de cada conexão, eu preciso desse handshake de 3 vias. E um detalhe, isso também acontece no final das conexões. Tanto no início quanto no encerramento da conexão, o procedimento acontece. Depois disso, aí, então, a troca de dados. Bom, nós temos também sistemas que não são orientados à conexão. Os sistemas não orientados à conexão, não há a execução do handshake. As informações estão disponíveis e o usuário simplesmente vai lá e pega. Com isso, a gente ganha tempo. Eu consigo não ter uma confiabilidade, uma segurança, mas eu ganho tempo. Né? Algumas aplicações são assim, exigem que eu tenha o requisito de tempo como sendo a primeira coisa que tem que ser atendida. Por exemplo, você quer assistir uma partida de futebol online aí pela internet. Eu não preciso ficar, servidor, vamos conectar, aquele procedimento, porque senão eu acabo perdendo a imagem que ela é sequencial. Tudo que é feito online, tudo que é feito em tempo real, eu preciso ver em tempo real e eu não posso ficar perdendo muito tempo. Então não faz mal se eu perder um pedacinho da imagem ou uma parte da informação. No contexto geral, eu vou conseguir obter um resultado satisfatório. Né? Então a gente sabe que na internet não é como ver uma televisão e a gente está acostumado, mas é possível
e, na medida do possível, eu fico satisfeito desta forma. Ao contrário, por exemplo, de eu perder um bit numa transação bancária. Estou usando a internet e vou fazer uma transação bancária e perco um bit. Isso é muito significativo. Então, há casos em que eu preciso de sistemas orientados à conexão com confiabilidade e outros onde isso não é interessante. O que eu quero é rapidez e assistir, por exemplo, o final da novela sem perder nada, né, nenhum detalhe. Né? Então, rádio pela internet também é um outro exemplo de aplicações de sistemas não orientados à conexão. Bom, o servidor que nós vamos trabalhar essa semana é o servidor HTTP, cujo modelo cliente-servidor é este. Ó, o desenho é bem semelhante àquele que nós mostramos no início, só que agora com algumas diferenças. Agora, eu estou colocando aqui do lado do cliente o navegador. Um navegador ou browser, um Internet Explorer, um Chrome, um Firefox, um Mozilla, não interessa qual seja o navegador. Os mesmos componentes e do outro lado agora me referindo ao servidor na porta 80, que é o servidor Apache que nós vamos instalar durante a semana, e aqui o aplicativo utilizado, o httpd.conf, e o daemon dele como sendo o httpd. Na verdade, no laboratório, como a versão do Ubuntu é um pouco mais nova, que vocês vão trabalhar aí, vocês vão utilizar um aplicativo chamado Apache 2 no lugar desse http.conf. Bom, o HTTP é um protocolo típico para enviar dados, né, do servidor para o cliente. Não é comum o cliente enviar dados para o servidor. É mais comum ele abrir uma página do que enviar dados. Mas ele pode enviar quando ele está trabalhando, por exemplo, com um formulário. Ele está preenchendo dados e vai fazer esse envio. Né? Esse procedimento aqui, aqui a setinha está errada, né? Não está certo. O cliente faz uma solicitação aqui para o servidor, um GET. Né? Ele pede uma página para o servidor e o servidor responde. Está faltando aqui uma setinha de resposta. E neste caso aqui, com o POST, ele envia dados de formulário para o servidor. São as duas possibilidades de comunicação que o cliente tem com o servidor Apache ou HTTP. Bom, na requisição de dados, nós já estudamos um pouquinho de modelo de camadas em outra oportunidade. No cabeçalho do HTTP, eu tenho essas informações aqui descritas. Eu tenho primeiro um método, que pode ser um daqueles dois que eu mostrei, um GET ou um POST, um espaço em branco. Aqui eu coloco a URL ou o endereço da página que eu quero conectar. E aqui a versão do protocolo. Né? HTTP 1.0 ou 1.1 são as duas versões existentes. Esse CRLF é um pula-linha, muda de linha. E aqui eu tenho vários campos no cabeçalho que eu posso me conectar com o servidor dizendo algumas atribuições. Por exemplo, dizendo qual é a linguagem que eu quero trabalhar com o servidor, qual é a data do arquivo, enfim. Eu tenho algumas informações que são transferidas no cabeçalho para que o meu browser entenda, né, o meu navegador entenda o que o servidor está propondo a se fazer. Bom, aqui é um exemplo de cabeçalho. Né? Então, olha aqui, ó. O GET é um método, o www.nexthtml seria o URL, tem aqui os espaços em branco, estão bem pequenos, mas existem aqui, e a versão HTTP 1.0. E aqui os outros parâmetros nas linhas de cabeçalho. O host, por exemplo, indicando aqui a Wikipedia, o tipo de conexão, connection close, poderia estar informando também qual é o tipo de linguagem que eu estou trabalhando, enfim. Essas informações elas são transparentes para o usuário, ou seja, ninguém digita isso no browser para que solicitar dados. Né? O próprio navegador faz isso. Eu só estou mostrando aqui o que tem por trás de um navegador. Bom, e aqui a resposta do servidor. Ó, também tem um cabeçalho, ele mostra a primeira versão, um código de estado, uma informação. Às vezes vocês já devem ter percebido que quando tentam solicitar dados e aparece uma mensagem do tipo 404, file not found, arquivo não encontrado, ou forbidden, com coisas parecidas. Então aquelas mensagens de erro do servidor são retornadas também através desses códigos. Quando dá tudo certo, aparece o número 200. E a frase de mensagem é um OK aqui. Também tem o campus de cabeçalho, como estes aqui. Ó. Esta é uma resposta perfeita. A versão do protocolo, aqui o código de estado 200, a mensagenzinha OK, e as várias informações aí que vão ser necessárias para o browser. A data daquele arquivo, o nome do servidor, o tipo de linguagem, a última modificação que aquele arquivo teve, qual é o tipo de arquivo, né, o texto HTML, e o método que é o connection close. Como um exemplo, eu gostaria que vocês fizessem isso, ou vão ter a oportunidade de fazer, né, durante os exercícios, que é isso. Você pode abrir
um prompt aí do DOS aí no seu Windows, ou no Linux mesmo, e escrever lá o telnet, espaço, www.iftm.edu.br, espaço 80. Tá? Vai aparecer essa mensagem aqui de trying, né, para mostrar qual é o IP da máquina lá, e aí você vai escrever aquilo que o navegador faria, né? Você está fazendo a função de navegador aqui na mão, só para ver o que acontece. Você digita aqui um get espaço barra index.php espaço http 1.0, aperta 2 enters e aqui está a página, né? Ele retorna para você a página. Então isso aqui é uma simulação, uma emulação de browser, de navegador. Você está fazendo tudo aquilo que o navegador faz por você. Obviamente, é bem arcaico, né? Nós não iríamos trabalhar na internet, né, digitando comandos na mão, mas é só para exemplificar as mensagens do HTTP, como é que isso funciona. Aí as duas versões do HTTP, nós temos as versões de HTTP 1.0, nós chamamos de conexões não persistentes, e HTTP 1.1 com conexões persistentes. O que seria isso, conexões não persistentes e conexões persistentes? Bom, quando a gente abre o navegador para acessar uma página, o que acontece é que nós acessamos o conteúdo de uma página e lá dentro tem muitos objetos, né? Tem links, tem figuras, tem banners, tenho imagens, formulários, então tem uma porção de objetos. Na versão que é não persistente, todas as vezes que eu vou me conectar com o servidor, eu tenho que fazer o handshake, solicitar o primeiro objeto, por exemplo, uma imagem, pedir o encerramento de conexão e em seguida pedir para conectar de novo. Então, se eu tiver 100 objetos na página, como um portal, por exemplo, eu peço 100 vezes para o servidor alguma conexão, peço o objeto e encerro. No HTTP 1.1, a conexão já é persistente, ou seja, enquanto tiver objeto na página, eu continuo nela e continuo fazendo download. Então eu peço uma conexão uma vez só e o servidor vai me mandando os objetos. Assim que ele termina de enviar todos os objetos da página, aí ele encerra a conexão. RTT é um conceito chamado de Round Trip Time que define quanto tempo demora isso. Bom, a troca de mensagens não é entre o cliente e o servidor? Pois é, quanto tempo demora para o cliente acessar o servidor e obter uma resposta? Esse tempo de ida e volta é chamado de Round Trip Time, tempo gasto para o cliente pedir alguma coisa e ter aquilo como retorno. Bom, esse aqui é o servidor Apache. Vocês vão fazer uma instalação desse servidor aí no encontro presencial da semana. É o servidor mais popular do mundo, mais utilizado. Temos versões dele para Windows e para Linux, e vocês vão utilizar no Linux desta vez. Tá aí as ideias aqui dele, né? Uma visão geral dele aqui, ó, o cliente pedindo aqui para o servidor, os aplicativos que vocês vão utilizar, como eu disse, vão utilizar o Apache 2 nessas versões, a porta lógica 80, o endereço IP do servidor que é necessário para a conexão. Vocês vão ter um detalhamento bem mais explícito aí no roteiro da aula do encontro presencial. Né? Então, se quiserem dar uma pesquisada na internet, aí, procurem dar uma lida sobre Apache, o servidor Apache, né, o tanto que ele é utilizado aí como serviço da internet. Bom, pessoal, para essa semana é isso. Na próxima semana nós vamos trabalhar com o protocolo FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos. Estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.